Além do Verde, o pilar econômico da sustentabilidade. Além do Verde, sustentabilidade. O pilar econômico da sustentabilidade, esse termo que se tornou nos últimos anos um dos assuntos centrais no debate público, presente em discursos institucionais, políticas internacionais e agendas empresariais. O tema da sustentabilidade ganhou força, mas segue sendo conduzido por narrativas e ideologias muitas vezes distantes da ciência, dos dados e da própria realidade concreta. Mais grave ainda é o fato de que esse debate tem sido quase inteiramente guiado por uma única lente, a ambiental. Este painel propõe um deslocamento necessário, olhar para a dimensão econômica como parte essencial dessa equação. Será que uma agenda ambiental que ignora a realidade econômica pode mesmo ser chamada de sustentável? Até quando vamos tratar crescimento e preservação como lados opostos de uma escolha que, na prática, precisa ser conjunta? Os convidados desse primeiro debate desta manhã: Antônio da Luz, economista, doutor em Economia do Desenvolvimento e referência nacional em temas ligados ao agronegócio. É economista-chefe do sistema Farsul e CEO da AgroMoney, com atuação destacada em análises de mercado e políticas econômicas. Gustavo Montesano, executivo e ex-presidente do BNDES, com experiência no setor financeiro e no serviço público, ele que defende uma visão pragmática sobre sustentabilidade, com foco em desenvolvimento econômico, eficiência e atração de investimentos. E Mário Haberfeld, ex-piloto de Fórmula Indy, fundador do projeto On Safari, uma iniciativa pioneira de conservação ambiental no Brasil, e atua promovendo o ecoturismo e a proteção de espécies ameaçadas, conciliando preservação com geração de valor econômico. O mediador é o diretor de eventos do IEE, Domingos Lopes Neto, que vai introduzir o tema desse debate. E eu lembro que temos um QR Code disponível para as perguntas. Bem-vindo, bem-vindo. QR Code nas duas telas aqui, o fórum é feito também desse debate. Contigo. Obrigado. Um bom dia a todos. Quando vocês ouvem a palavra sustentabilidade, o que vem à cabeça de vocês? Provavelmente natureza, meio ambiente, preservação, conceitos que de alguma forma nos remetem somente a uma cor, o verde, pois está aqui o nosso problema. Hoje, quando se fala em sustentabilidade, o foco está quase exclusivamente na dimensão ambiental, quase como se preservar fosse o único verbo possível dessa equação. Mas será que essa visão parcial ajuda de fato a construirmos um futuro melhor? Ou será que ela criou um falso dilema entre progresso e preservação? A verdade é que essa abordagem, embora muito bem intencionada, desconsidera o real funcionamento do mundo. Ela ignora que sem base econômica não há como preservar. No fim das contas, a verdadeira sustentabilidade começa por onde poucos gostam de olhar: a realidade econômica. Vale ressaltar, preservar sim é muito importante, mas não é o suficiente. Sem viabilidade econômica, sustentabilidade vira um discurso vazio, pura retórica. Quero deixar claro para vocês aqui hoje: a prosperidade não é um obstáculo à sustentabilidade, ela é seu pré-requisito. É a partir dela que surgem os recursos, os incentivos e, principalmente, a capacidade de pensarmos no longo prazo. É por meio da geração de valor que conseguimos aumentar a nossa produtividade, investir em tecnologias mais limpas e, consequentemente, construir soluções mais sustentáveis em todos os âmbitos. Não é coincidência que os países mais desenvolvidos também
lideram os rankings ambientais. Eles têm as condições necessárias para prosperar e proteger. Se eu puder deixar uma mensagem clara para vocês aqui hoje, é a seguinte: progresso e sustentabilidade não são antagônicos, eles andam em conjunto. Quanto mais produtivos somos, mais sustentáveis nos tornamos. Produzir mais com menos não é somente uma meta econômica, é a essência da sustentabilidade. Não caiamos em narrativas ideológicas que valorizam mais gestos simbólicos do que resultados reais. De nada adianta propagandas como "Salve a Amazônia", se realmente estamos vivendo nesse momento máximas históricas de queimadas. A sustentabilidade não pode ser sequestrada por discursos que confundem intenção com impacto. Está na hora de a gente devolver seriedade a esse debate. Os 3 renomados palestrantes aqui no palco irão mostrar a vocês que a verdadeira sustentabilidade não está em ignorar o crescimento, mas sim em viabilizá-lo de forma inteligente. Sejam muito bem-vindos ao painel Além do Verde, a dimensão econômica da sustentabilidade. Marcos, está contigo a palavra. Alô? Bom dia a todos, obrigado pelo convite aqui, um prazer fazer parte desse fórum tão importante. Então eu queria contar para vocês um pouco do OnSafari, que é um projeto de conservação que eu criei há 14 anos atrás, e tentar mostrar um pouco que, como vocês falaram aqui, que a sustentabilidade também precisa desse viés econômico, né? O OnSafari é uma organização sem fins lucrativos, mas tratado como se fosse uma empresa. Ele precisa ter viabilidade econômica e precisa dar superávit todo ano para que, que com desenvolvimento econômico a gente possa fazer prosperar cada vez mais. Então, eu fundei o OnSafari em 2011, eu tinha uma outra carreira antes, eu corria de carro de corrida. Durante 20 anos eu fui piloto de várias fórmulas, mas cheguei a andar de Fórmula 1, correr de Fórmula Indy, tudo isso. E em 2011 eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar com essa segunda paixão, além do automobilismo, que era cuidar dos animais. Então, inspirado em modelos que eu vi na África, e várias viagens que eu fiz ao redor do mundo, acho que qualquer animal que vocês imaginarem eu já dei um jeito de ver, eu achei que o melhor jeito era desenvolver o Brasil através do ecoturismo, de avistamento de animais. Então, hoje a gente tem a missão de conservar a biodiversidade brasileira por meio da proteção de áreas naturais, mas muito importante também com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades locais. Hoje a gente tem envolvimento em mais de 2 milhões de hectares, 17 bases de operação e trabalhamos em 4 biomas brasileiros. Então, começou pelo Pantanal, depois a Amazônia, Mata Atlântica e também, hoje em dia, no Cerrado. E aqui um mapa, né, mostrando todas as áreas que a gente opera. Hoje a gente obedece 5 ODSs, né, da ONU, e estamos divididos em 8 diferentes frentes de atuação. Que nem eu mencionei um pouquinho antes, a gente começou com o ecoturismo. A ideia era que a onça pintada, né, que é conhecida como o fantasma das florestas, pudesse ser vista pelas pessoas e assim atrair gente do mundo inteiro para ver a onça, né? Afinal de contas, a onça é o 3º maior felino do mundo e é o que eu chamo do leão brasileiro, né? Ninguém vai para a África fazer ecoturismo para ver uma zebra, né? Muito legal ver a zebra, mas todo mundo vai lá para ver o leão. Então a gente precisava de um chamariz que pudesse atrair pessoas do mundo inteiro para conseguir ver esses animais na natureza. Então a gente fez um processo chamado habituação, que é o que foi feito na África cerca de 40, 50 anos atrás, que não é nada mais que seguir o mesmo bicho por muito tempo, até que ele perceba que aquele carro com aquelas pessoas não representa um perigo.
Então, ele começa a agir naturalmente na frente dos carros, e a cada geração, né, os filhotes copiam o que a mãe faz, vão ficando cada vez mais tranquilos. A gente começou com essa onça, que a gente chamou de Esperança. Ela já teve 7 filhotes, 11 netos, não sei mais quantos bisnetos, mas a cada geração que vai nascendo, eles vão ficando mais tranquilos na presença dos carros, e a gente foi de 2 avistamentos por ano, né, na Caimã Pantanal, que é onde a gente começou, uma pousada, acho talvez a mais conhecida hoje em dia no Pantanal, com certeza o melhor lugar do mundo para se fazer ecoturismo e avistar onças pintadas, para muitos avistamentos hoje em dia, e nos últimos anos todo mundo que foi lá visitar o local conseguiu ver no mínimo uma onça pintada. Então, isso fez com que crescesse o número de hóspedes do hotel desde que o OnSafari começou, com outras melhorias que foram feitas no hotel e a conservação do lugar, em 630 e poucos %, e claramente, né, gerando muito emprego para a população local. Então, hoje a gente faz ecoturismo tanto na Caimã, quanto na pousada Trijunção, que fica no Cerrado, e no Legado das Águas, que é a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, que fica na Mata Atlântica. Aqui, se puder tocar, só para mostrar um pouquinho, uma onça pintada. Então, a gente hoje em dia consegue ver a onça de pertinho e emocionar gente do mundo inteiro que venha visitar. A gente faz a mesma coisa com lobo-guarás, faz a mesma coisa com antas, né? Aqui é uma mãe com filhote, parece uma melancia, mas depois ele cresce e fica né, da mesma cor da mãe. A gente tem uma parte, então, de ciências, onde a gente faz vários estudos com a fauna, tanto de comportamento como de doenças, DNA, esse tipo de coisa. Isso acaba tudo virando artigos científicos. Muitos desses estudos são feitos ou né, vendo esses animais pessoalmente, ou com armadilhas fotográficas, que é esse equipamentozinho aí, que a gente tem umas 500 dessas espalhadas pelo Brasil. Então, são os nossos espiões, vamos dizer, na natureza, que ficam lá 24 horas por dia. Então, aqui só para mostrar né, como capturam as imagens essas câmeras, e a gente consegue aprender bastante coisa analisando depois essas imagens. Bom, a gente tem também, então, essa parte de ciência, né, que depois tudo isso vira artigos científicos e tudo isso para que né, esse conhecimento seja perpetuado. A gente tem uma parte de reintrodução, onde a gente conseguiu, pela primeira vez no mundo, pegar filhotes de onças pintadas que, por algum motivo, normalmente por caça, alguma coisa assim, eles vão parar em zoológicos, né, eles perdem as mães, e conseguiu colocar eles de volta na natureza, né? Então, a gente fez um recinto de 10 mil metros quadrados no meio do Pantanal. A grande dificuldade de se reintroduzir grandes felinos é que eles precisam aprender a caçar, né? E esse aprendizado é feito com a mãe, normalmente não tem a mãe. Então, a gente teve que inventar todo um protocolo de como fazer isso, e sem que eles vissem pessoas, né? Porque era importante que eles não ficassem apegados às pessoas, porque quando fossem soltos podia ser perigoso. Então, isso aconteceu há 9 anos atrás. Aqui é o momento em que eles estão saindo a primeira vez para ficarem livres. São 2 irmãs, elas conviveram juntas 2 anos e meio, mas depois que saíram nunca mais se encontraram. Então, mostra né, como são solitários esses felinos. E hoje vivem na natureza, sem assistência nenhuma, caçam sua própria comida, defendem o território, fazem filhotinho de onça. Então, hoje, cada uma já teve filhotes, já teve netos. Então, é o primeiro caso no mundo né, de sucesso de reintrodução de onça pintada, e isso já foi replicado em outras partes do Brasil e até na Argentina, num lugar onde onças pintadas estavam extintas. A gente mandou as onças para lá, e hoje já tem 40 onças selvagens nesse parque nacional, também estimulando o ecoturismo e vindo gente do mundo inteiro para visitar.
Então, a gente já fez esse processo com várias onças, com lobos-guarás, pumas. Hoje em dia, a gente tem 3 grandes centros de reintrodução espalhados pelo Brasil e pode fazer isso com qualquer espécie de animal brasileiro. Então, graças a esse projeto, a gente já tem mais pelo menos 30 onças espalhadas aí pela América do Sul. A gente tem uma parte social que visa melhorar a qualidade de vida das populações onde a gente trabalha, né? Que nem eu falei, principalmente pelo ecoturismo, a gente consegue gerar muito emprego, então, principalmente empoderar mulheres. Se a gente pensar no Pantanal, que praticamente toda a economia vem da pecuária, onde mulheres não têm tanta vez, né, na pecuária, a gente consegue, com o ecoturismo, gerar bastante oportunidades. A gente tem uma parte de educação ambiental, onde a gente produz documentários ou próprios, ou com a BBC, National Geographic, publica livros e faz palestras pelo mundo inteiro, e uma parte grande em redes sociais, né, do OnSafari, porque a gente acredita muito que a conservação depende não só de quem está fazendo a conservação no campo, mas também né, de toda a sociedade estar envolvida e ter notícias sobre isso. A gente tem uma parte de combate e prevenção a incêndios. Isso, enfim, é o problema mais grave que a gente enfrenta hoje em dia. Não sei se vocês sabem, o Pantanal, por exemplo, é o bioma mais preservado do Brasil, é o menor bioma do Brasil, mas cabe a Suíça, a Áustria e a Bélgica dentro. Então, apesar de ser o menor, é uma área muito grande, e em 2020, 30% do Pantanal pegou fogo. Então, uma área equivalente à Suíça, mais ou menos, e no ano passado foi bem parecido, mas é um tema ainda pouco divulgado e tem muito a ser feito com as mudanças climáticas para conseguir combater isso. A gente tem uma parte de advocacy que visa mudar leis ambientais, né, favorecendo os animais, e ajuda a criar parques e tudo isso para que esses lugares continuem preservados. E acho que, principalmente, onde a gente mais investe hoje em dia é nessa parte que a gente chama de florestas. Então, em 2019, a gente chegou à conclusão que era super importante preservar mais áreas, obviamente desenvolvendo elas economicamente também, porque onças pintadas e outros animais precisam de grandes áreas para sobreviver. Né? Quando eu sei que a gente foca muito em onça pintada, mas não é a onça em si, né? A onça está no topo da cadeia alimentar e ela é um indicador ambiental, né? Então, se você tem onça pintada no lugar, quer dizer que o lugar está preservado e que todos, então, os outros animais estão vivendo lá, as florestas estão em pé e tudo isso. Então, em 2019, a gente abriu essa frente, que tem 3 grandes pilares, que é comprar áreas ainda preservadas, que estejam sob algum grau de ameaça e estratégicas no sentido de que a gente possa, através dela, criar grandes corredores ecológicos. Hoje, o OnSafari tem algumas áreas espalhadas pelo Brasil. Coloquei algumas aqui para mostrar, para dar alguns exemplos. Isso aqui é no sul do Pará, né, onde a gente vai ter a COP esse ano. É um rio que chama Rio São Benedito, e a gente foi para lá reintroduzir 2 onças em 2017, mais ou menos. Cada vez que eu ia para lá, metade da floresta sumia. Eu sei que parece exagero, mas tem esse videozinho aqui para mostrar. Não sei se conseguem dar o play aí. Então, aqui, esse é o rio que divide, né, o Mato Grosso do Pará. A gente viu o desmatamento que aconteceu aí nos últimos anos. Praticamente, a floresta toda sumiu. Não sei se dá para ver, mas bem em cima tem um outro riozinho ali que a gente quis usar aquele rio como uma barreira para parar o desmatamento. Afinal de contas, a gente acredita muito que as florestas em pé têm um grande valor, né? Não só para a biodiversidade, mas um valor grande econômico hoje em dia, com créditos de carbono, créditos de biodiversidade. E a ideia foi preservar
a floresta ao sul daquele rio para que o desmatamento não subisse, né? Através disso, a gente protege 6 milhões de hectares para cima, né, que são áreas indígenas e áreas da Força Aérea Brasileira. O segundo passo foi essa reserva Santa Sofia, fica vizinha da Caimã, onde o On Safari começou, são 35 mil hectares, mas o sonho lá não era preservar só essa fazenda, que é 99% preservada, são 35 mil hectares, estava sob um grande risco de desmatamento, né? Eu acho que, como foi falado aqui, a conservação não tem que ser inimiga da produção, mas eu acho que tem lugares que são mais adequados para a produção e lugares que deveriam ser mantidos conservados. Então, esse foi um hotspot, vamos dizer assim, de conservação, e a ideia era não só preservar essa fazenda, que é a Santa Sofia, ali azul, de 35 mil hectares, mas criar um grande corredor ecológico onde os animais podiam circular tranquilamente. Hoje a gente tem um corredor onde várias outras fazendas se uniram a essa iniciativa. O corredor hoje foi, então, de 35 mil hectares para 430 mil hectares. Isso é mais ou menos 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, e a gente acha que talvez seja o maior corredor ecológico privado do mundo. É importante dizer que todos que se alinharam a essa iniciativa, não quer dizer que deixa a floresta lá, não mexe na floresta e está tudo certo. Tem desenvolvimento, tem pecuária, mas tudo de uma forma super sustentável, né? Então, desde que obedeçam, né, as leis e seja tudo feito de forma sustentável, as pessoas podem fazer parte dessa iniciativa. E a gente desenvolve ela, então, que nem eu falei, com vários créditos. A gente fez fundos de perpetuidade, né, endowment funds, para manter essas áreas ao longo do tempo, e tem uma grande parte social também, ajudando as comunidades vizinhas. Então, no norte, aquilo lá é no sul do Pantanal. No norte do Pantanal, a gente tem uma iniciativa parecida, que já está em mais ou menos 300 mil hectares. E, no fim de 2023, a gente fez uma outra área onde a gente comprou áreas também para preservar. Teve um grande acidente em 25 anos atrás, mais ou menos, onde, com o assoreamento do rio Taquari, que é um dos principais rios do Pantanal, ele, né, foi assoreando e a água parou de correr onde era o rio e saiu da caixa, vamos dizer assim, inundando 650 mil hectares. Foi um grande desastre econômico, né? Todo mundo que tinha gado lá perdeu o gado, além de ter perdido a terra. Até hoje essa área continua bastante alagada e os produtores rurais lá acabaram, né, não tem mais pasto, mas sim tem água. O On Safari comprou uma área nesse lugar, e hoje, junto com o governo do Mato Grosso do Sul, a gente está criando um parque ali na região que vai ser super bom para a biodiversidade, né? Afinal de contas, a natureza sempre se recupera. Então, 25 anos passados, esse virou um paraíso ecológico, e todos os fazendeiros ali da região vão ser restituídos pelas terras que eles perderam, vamos dizer assim, para a água, né? E, com isso, a ideia é criar um grande corredor que vai lá do norte, onde a gente tem uma área, até o sul, um corredor de mais ou menos 1 milhão de hectares, né, que vai ser uma área bem importante para a conservação do Pantanal. Esse é mais ou menos o mapa do parque. A gente, como On Safari, vai ter uma gestão também dentro do parque, para que não fique só mais um parque, né, mas sim que ele tenha ecoturismo e tudo isso consiga desenvolver a região. E, com a criação desse parque, a gente consegue fazer esse corredor de 1,2 milhões de hectares. E, se a gente juntar a parte da Bolívia, né, ali fica bem na fronteira com a Bolívia, tem um outro grande parque nacional da Bolívia, e a gente vai fazer um corredor mais ou menos do tamanho da Suíça. Mas eu acho que a mensagem final para deixar aqui é essa coisa que não pode ter
essa guerra, né, entre a produção e entre a conservação. Acho que todo mundo tem que trabalhar junto. O meio ambiente é uma coisa importante para todos nós. Sem meio ambiente a gente não vai estar aqui. A produção, do mesmo ponto, é importante para todos nós. Então, acho que é importante parar com essa guerra entre conservação e produção, mas sim trabalhar juntos. Afinal de contas, só assim, né, nós vamos conseguir permanecer aqui nesse planeta. Aqui um pouco dos apoiadores do OnSafari. A gente sempre faz contratos de longo prazo com grandes empresas que acreditam também no meio ambiente e suportam o OnSafari por muito tempo. Então, acho que tentei correr um pouquinho aqui para dar aqui no tempo, mas espero que eu tenha dado para passar a mensagem para vocês. Agradeço aqui, obrigado a todo mundo. Montezano, a palavra está contigo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigado, Fórum, pelo convite. E meu nome é Gustavo Montezano, eu tenho 44 anos e sou um banqueiro de investimento. E vocês podem estar se perguntando, o que um banqueiro vai estar falando de sustentabilidade aqui hoje de manhã? Tudo, tem tudo a ver. A sustentabilidade, ela está mudando aqui o nosso dia a dia e mudando também os mercados financeiros. E eu vou contar essa história para vocês através da minha história, vou contar um pouco como isso mudou minha vida, como isso mudou minha carreira e como isso está mudando o mercado financeiro. E para isso eu vou usar alguns conceitos econômicos, então me perdoem se eventualmente eu for excessivamente técnico, mas a ideia é justamente ilustrar o quão profunda e transformacional é essa mudança da sustentabilidade no mundo de investimentos. E para isso, eu vou pedir que vocês, por 20 minutos, esqueçam na cabeça de vocês um pouco o conceito que vocês têm de sustentabilidade. Porque se eu perguntar para cada um de vocês, possivelmente cada um vai dar uma resposta. Então, esqueçam por uns 20 minutos o conceito pré-definido que cada um de vocês tem e se atentem à história que eu vou contar aqui para ilustrar por que o grande desafio da sustentabilidade é o conhecimento. A gente vive nesse conceito da sustentabilidade um dos maiores desafios e oportunidades de conhecimento da nossa geração. E essa minha história começa em 2014, quando eu, lá um jovem banqueiro do banco, na época no banco BTG Pactual, eu coordenava a área de crédito daquele banco. E eu lembro como se fosse ontem. A moça que trabalhava no compliance me chamou para uma reunião para explicar que o Banco Central do Brasil tinha feito a primeira resolução de normas sustentáveis. E eu tinha que contratar uma pessoa para fazer relatório ambiental e social. E, a bem da verdade, eu preciso dizer que eu achei aquilo ali uma grande bobagem. Eu falava, o que tem a ver meio ambiente, impacto social, com retorno financeiro? Isso tem nada a ver uma coisa com outra. Então, vocês imaginam, um jovem banqueiro, na época eu tinha 33 anos, uma cabeça moderna, quando foi lhe apresentado esse conceito, a primeira reação que eu tive foi rechaçar aquilo. Então, eu não acreditava naquilo, achava aquilo uma grande balela e algo para inglês ver. E eu tive a sorte, né, por acaso da vida, de mudar para a Inglaterra, para Londres, em 2016. E quando eu chego lá, o tema da sustentabilidade estava literalmente bombando, só se falava nisso. E eu, meu Deus do céu, eu estava no Brasil, está aqui, esse negócio está me seguindo, isso vai destruir o mercado, vai acabar com o mercado financeiro, querem fechar os bancos. E eu não sei dizer para vocês nem quando nem porquê, mas após ouvir a história uma vez, 2 vezes, 10 vezes, na 17ª vez, a ficha caiu na minha cabeça e eu falei, nossa senhora, isso aqui vai mudar o mundo. Esse tal de sustentabilidade vai mudar o mundo, vai mudar a forma que a gente faz finanças, vai mudar a forma que a gente faz investimentos. E, by the way, quer saber? O país de onde eu vim, o Brasil, a América do Sul, é uma potência de sustentabilidade. Eu preciso voltar para o Brasil. Então, isso foi mais ou menos em 2016, 2017, e eu voltei para o Brasil, né, em 2019, para assumir a presidência do BNDES. Fiquei como presidente do BNDES de 2019 a 2022, onde eu pude mergulhar profundamente dentro dos conhecimentos do Ministério do Meio Ambiente, da Embrapa, do Ministério da Agricultura, ter no Banco de Desenvolvimento essa visão de Brasil e sair do BNDES para fundar a IVE Capital, que é uma empresa de investimentos integralmente dedicada à transição ambiental climática. Porque isso mudou a minha vida, mudou a forma que eu enxergo investimentos e continua e vai continuar mudando o mercado financeiro.
Então, sustentabilidade, ela está totalmente entranhada na forma que a gente faz investimento, na forma que a gente olha em retorno e na forma que a gente olha risco. E essas revoluções que acontecem no mercado financeiro, elas acontecem toda hora. E eu sempre gosto de contar a história do mercado de high yield bonds, do mercado de private equity, do mercado de venture capital. Nos anos 60, nos anos 70, no mercado americano, começou a surgir o mercado dos high yield bonds. Basicamente, empresas que não tinham acesso a crédito começaram a tomar empréstimos com altíssimas taxas de juros, né, dado que elas tinham um risco maior. E a reação daquele momento foi achar que as empresas iam quebrar. Mas a verdade é que aquilo ali criou um novo mercado de investimentos do high yield bonds, baseado em tecnologia e baseado em novos conceitos de gestão de risco financeiro. O mercado de high yield bonds fez surgir um mercado de finanças alavancadas. E aí surgiu em cima disso o mercado de private equity, onde empresas compravam outras empresas baseadas em alavancagens. E naquele momento, nos anos 70, 80, o mercado financeiro dividia as empresas em dois tipos: as empresas de private equity e as empresas tradicionais. O que aconteceu com o passar da história? As empresas que adotaram essa nova tecnologia e essa nova ferramenta financeira de high yield bonds e private equity, elas compraram as empresas que não adotaram. As que não adotaram foram vendidas ou fecharam as portas. Se você chega na história mais recente, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro há 20 e tantos anos atrás, tinha um grande dilema da governança. Tem que fazer governança na empresa. O custo da governança, a burocracia da governança, isso aqui é um negócio necessário. Hoje em dia, pessoal, ninguém discute mais a relevância e a importância da governança numa empresa. É óbvio que aquilo ali agrega valor, é óbvio que aquilo ali reduz risco, e é óbvio que tem que ter um balanço entre custo e benefício. Um outro exemplo que eu gosto de contar para vocês é o mercado de venture capital. A gente chega no final do século passado, nos anos 90, o mercado de venture capital começou a explodir nos Estados Unidos. E muitas pessoas falavam: gente, que maluquice, avaliar essas empresas que nem geram caixa nos múltiplos tão doidos. Como assim isso está acontecendo? Esse negócio vai ser uma bolha. Teve uma bolha, a bolha aconteceu. Hoje você tem o Google, o Facebook, a Meta, a Amazon. Então, ao longo do ciclo, novas ferramentas financeiras surgem, baseado em tecnologia, baseado em mudanças sociais. Elas geram sim bolhas, mas elas geram efeitos duradouros e transformam para sempre o mercado financeiro. E é exatamente isso que está acontecendo com a sustentabilidade agora. Nós temos novos conceitos sendo agora associados ao mundo de investimentos que a gente não podia fazer, não conseguia fazer, ou não valia a pena fazer há 15, 20 anos atrás, que estão agora sendo incorporados no mundo de investimentos. E esses conceitos, essas ferramentas, na nossa visão, ela vai dividir o mercado em dois. Vão ter as empresas que vão se adotar essa nova ferramenta tecnológica, vão incorporar nos seus portfólios e na sua cadeia produtiva essa evolução, e vai ter um outro grupo de empresas, as que vão ser vendidas para aquelas ali, ou vão fechar as portas. Então, o tema da sustentabilidade, que passa por segurança alimentar, passa por transição energética, passa por biodiversidade e preservação, ele está chegando no mundo financeiro para ficar. Naturalmente, esse movimento ele não é linear. Então, às vezes, ele corre para um lado e aperta demais, regula demais, né, faz uns conceitos um pouco exacerbados, aí, de repente, aperta para o outro, isso aqui não serve para nada. E na evolução da tecnologia do mercado financeiro, aquilo ali vai andando e a gente vai fazendo decisões de investimento melhor, mais adequadas e ganhando mais dinheiro com aquilo ali e tendo melhor gestão de risco-retorno. E aí eu vou fazer só uma analogia boba, uma analogia bem simplista para contar essa história. Há 15, 20 anos atrás, quando eu analisava uma operação de financiamento para uma planta industrial no centro-oeste do Brasil, eu não fazia nenhuma pergunta sobre o impacto ambiental daquela planta. Eu não tinha nenhuma preocupação com a questão social das comunidades naquela planta. Zero. A minha única pergunta era: marcou o xizinho na licença ambiental? Acabou. Hoje em dia, se você vai fazer financiar uma planta no centro-oeste, no nordeste, no sul do Brasil, você mandatoriamente quer saber se aquela comunidade daquela cidade está recebendo bem aquele investimento. Você mandatoriamente quer saber se o balanço de recurso hídrico, se o consumo de água
se o impacto da biodiversidade ali que foi desmatada eventualmente está sendo compensado em algum lugar. Por que a gente quer saber isso? Porque a cidade ela pode chegar lá, a comunidade, e parar aquela planta. De repente pode chegar uma multa ambiental, ou o cliente que vai comprar daquela fábrica se recusar a comprar porque aquele impacto climático não foi corretamente dimensionado. Então a gente deu um passo na cadeia produtiva do mercado financeiro maravilhoso, que é o quê? A gente saiu da planilha, saiu da tela do computador e chegou mais próximo da realidade do mundo na ponta. Por quê? Porque quando a gente fala do mercado financeiro, um negócio um pouco místico, qual que é o grande objetivo do mercado financeiro? É o sistema circulatório de trazer capital e alocar capital, gerando valor para todos nós, gerando valor para a sociedade. Então, na hora que esse valor que o mercado financeiro gera para a sociedade, ele consegue sair do contrato, consegue sair da tela do computador e dar um passinho a mais e chegar no mundo real, chegar em biodiversidade, chegar em quantidade de carbono, chegar em impacto social, esse passinho a mais, é um centímetrozinho a mais, que faz toda a diferença. E é justamente nessa etapa do processo que a gente está hoje. A gente tem uma evolução natural do mercado financeiro, que ele está tentando deixar de ser 100% unicamente financeiro e tentar ser um pouquinho mundo real, um pouquinho economia real, um pouquinho conta água, um pouquinho biodiversidade, um pouquinho recurso hídrico e afim, e assim vai. E esse passinho, gente, ele é muito difícil. E por que ele está acontecendo? Primeiro, porque a gente tem tecnologia. Então, na hora que eu consigo digitalizar e sintetizar esse conhecimento de recurso natural, eu consigo pegar essa informação e jogar dentro da tubulação do mercado financeiro. E o mercado financeiro vai conseguir processar aquilo. Agora tem que ter o quê? Conhecimento. E o conhecimento dentro do mercado financeiro para processar essa grande variedade de informação adicional não é trivial. Não é nem um pouco trivial. É um desafio enorme. É um desafio enorme. E eu vou contar de novo um pouco da minha história. Eu, aquele jovem banqueiro, que quando eu recebi aquela informação pela primeira vez, eu rechacei aquele conceito novo, depois de ter sido convencido por aquilo, e depois de ter passado 4 anos no governo, 4 anos no BNDES, com acesso a todos os técnicos e conferências internacionais, eu viajei para mais de 35 localidades na Amazônia, eu estudei pra caramba o assunto, eu recebia tudo mastigado. Quando eu estou no meu último dia, como presidente do Banco Nacional Brasileiro de Desenvolvimento, se eu tivesse que fazer um job description para contratar um novo presidente do BNDES, eu não me sentiria preparado. Não me sentiria. Porque eu tinha certeza, eu tinha clareza que eu, apesar de tudo isso, ainda não tinha acumulado o conhecimento necessário para estar naquela cadeira e tocar o coração de Banco de Desenvolvimento de um país cujo principal lastro que ele tem econômico são os ativos naturais, são os recursos naturais. Então, o desafio do conhecimento que o sistema financeiro hoje, nacional e global, vive, ele é muito grande. E a oportunidade que traz por trás disso é muito grande. E quando a gente está aqui no Brasil e na América do Sul, que é uma potência de sustentabilidade, uma potência de recurso natural, a oportunidade do conhecimento bem aplicada aqui nessa região vai valer muito dinheiro, muito dinheiro. E é por isso que, ao sair do governo federal e voltar para o setor privado, eu resolvi fundar uma empresa de investimentos que só faz isso, não faz mais nada. Só foca o conhecimento para gerar retorno para os nossos clientes, baseando na delta adicional de conhecimento que pouca gente tem e maximizar o retorno do nosso país. E quando eu vejo um monte de gente jovem aqui nessa plateia, eu fico feliz porque vocês vão se beneficiar disso. Então, quem é jovem, quem tem disponibilidade de tempo e puder se aprofundar nessa agenda, que integra o mundo real da água, do resíduo, da biodiversidade, do gás de efeito estufa, dentro da tubulação de conhecimento e geração de valor do mercado financeiro, vai se dar muito bem nos próximos 10, 20 anos, especialmente porque está aqui nesse país,
porque está aqui no Brasil. E por que esse tal desse conhecimento do recurso natural ele está ficando tão valoroso? Ele está ficando tão importante? E aí eu vou trazer para vocês novamente um outro conceito de mercado financeiro, um outro conceito de investimentos. É o conceito de oferta e demanda. Então, você pensa o seguinte: toda a cadeia produtiva de coisa física nossa, que a gente come, que a gente bebe, da nossa casa, que a gente se desloca, tudo isso são bens físicos, são bens, né, palpáveis. Então, eu encosto na comida, eu encosto na parede da minha casa, eu seguro o meu lápis, eu estou aqui com uma roupa que tem, né, coisa física. Da onde vem isso? Do planeta Terra, do meio ambiente. Então, a gente, ao longo de séculos e milênios, a gente vem pegando recurso do meio ambiente, industrializando isso e trazendo qualidade de vida para a pessoa. Só que no fator de produção, até muito pouco tempo atrás, esse recursozinho que eu pegava do meio ambiente, ele vinha muito barato, porque ele era infinito. E aí o que acontece quando esse recurso aqui primário, ele começa a reduzir, começa a ter menos água, a temperatura começa a subir, começa a ter mais poluição, começa a ter mais ruído. Então, cada vez que os recursos naturais, os recursos ditos sustentáveis, eles reduzem de tamanho, eles reduzem de quantidade, o que acontece com o preço? Sobe. É muito simples. Então, cada vez que a gente vive num ambiente mais poluído, com menos floresta, com menos acesso à água, com menos solo arável, o valor desses ativos ambientais vão subir. E aí o bom banqueiro, o bom investidor, que está conectado no ativo ambiental e fica long neles, fica numa posição comprada, fica apostando que esse ativo ambiental vai subir de preço, vai ganhar o quê? Dinheiro. Se você tem uma empresa que depende muito de água, ela se beneficia da poluição, desculpa, ela tem um custo alto de poluição, e ela emite muito gás de efeito estufa na atmosfera, se eu faço com vocês um cenáriozinho muito simples, tá? Muito simples. Boto o preço de carbono saindo de $5 para 20, numa probabilidade de 15% de acontecer, aumento um pouquinho o custo da água, boto uma limitação ali no acesso a solo, e eu faço com vocês aqui rapidinho, muito facilmente, cenários daqui a 10, 15 anos, onde o preço desses ativos ambientais subindo vai quebrar um monte de empresa. Então, se você é um gestor de uma empresa de grande porte e está pensando em 10, 20 anos nesse cenário, você tem que pensar naquilo com pequenas probabilidades daquilo ali acontecer, com preços totalmente plausíveis de serem real, você pode chegar à seguinte conclusão: se eu não mudar nada na minha empresa, ela vai fechar a porta, ou vou ter que vender ela. E aí você pensa assim, né, eu como executivo experiente, o que eu entendo desse negócio de ativo ambiental e meio ambiente? Nada. Então, o que a gente se depara hoje? Cenários de gestão de risco de portfólio, onde tanto alocadores de capital quanto gestores de empresa real olham para frente e tem variáveis que podem fechar o negócio dele e que a gente não está preparado. Não estamos preparados. Então, na sustentabilidade, que muda completamente a forma como se enxerga portfólio em 10, 20 anos, o grande desafio é o conhecimento. E onde isso se traduz primordialmente aqui no Brasil? Traduzindo aqui para a nossa região, para o Brasil, para a América do Sul, tem dois grandes setores que se beneficiam disso. O setor agro, e recurso natural como um todo, mas primordialmente no Brasil, o setor agro e a infraestrutura. E é por isso que na IVE Capital, os setores que a gente mais investe tempo para desenvolver conhecimento e para montar teses de investimento é o setor agrícola e o setor da infraestrutura, porque são os setores mais impactados por isso tudo que eu estou falando para vocês. A infraestrutura, ela está diretamente relacionada a como esses meios físicos naturais são transportados e as pessoas como a gente vive nessa sociedade. Então, toda vez que vocês pensarem em investimentos sustentáveis, a gente está muito mais falando de coisas reais, de ativos reais e recursos naturais. Então, portanto, aqui na América do Sul, muito concentrado em toda a agenda de recurso natural, mas primordialmente no agronegócio brasileiro,
que vai continuar crescendo. A gente tem que alimentar mais 2 bilhões de pessoas no mundo até 2050, e na infraestrutura, que é uma enorme carência que a gente tem. Então, obrigado, bom dia a todos, espero que tenha deixado boas provocações para vocês pensarem. Antônio, a palavra está contigo. Bom, muito bom dia. Eu quero começar cumprimentando, então, o Mário, o Gustavo, parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E, de maneira muito especial, quero cumprimentar nas pessoas do Domingos e da presidente Paola, cada um dos participantes, cada um dos voluntários que fazem esse fórum. Quero dizer para vocês que está lindíssimo. Eu que frequento ele já há bastante tempo, tenho certeza que todos aqueles que vieram antes de vocês fizeram esse fórum já há quase 40 anos, estão muito orgulhosos do legado que eles deixaram e do trabalho que vocês estão fazendo muito bem. Parabéns por mais esse brilhante fórum. Pegar o passador de slide. E eu quero começar, pessoal, discutindo uma questão bastante basilar da sustentabilidade. Se cada um pensar o que vem na cabeça sobre sustentabilidade, nós podemos ter vários conceitos, variações de muitas formas, mas tem uma questão ali que é basilar. A sustentabilidade é a nossa capacidade de daqui 20 anos, daqui 40 anos, daqui 100 anos, estar fazendo aquelas coisas que a gente deseja fazer. E nós não tenhamos um impedimento porque nós deixamos de cuidar de alguma coisa. E assim como o Gustavo trouxe o setor financeiro, assim como o Mário trouxe o setor de turismo, eu quero pegar o setor que eu trabalho, que é o agro, e mostrar um pouco sobre a sustentabilidade além do verde, as questões econômicas principalmente, outros aspectos da sustentabilidade. Só que antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço nenhuma mãe na África, ou na Ásia, ou no Oriente Médio, ou mesmo aqui na América Latina, que esteja preocupada se a temperatura vai subir meio grau ou 0,2 graus nos próximos 50 anos, se ela teve que explicar para o filho que a criança tinha que dormir sem jantar, mesmo com fome, porque não tem o que comer. Eu não acredito que pessoas que ainda não conseguiram resolver a mais básica das necessidades humanas, que é a alimentação, elas estejam engajadas com a sustentabilidade em todas as suas vertentes, em cada um dos seus pés. Portanto, na minha opinião, se nós não nos preocuparmos com todos os pés, nós estamos tendo discursos muito bonitos, nós estamos levando as nossas questões ideológicas ao extremo, mas nós não estamos resolvendo ou discutindo o problema. Então eu quero trazer um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, para que nós possamos entender a sustentabilidade também sobre esse ponto. Até 2030, de cada 5 pessoas na Terra, 4 vão viver em países importadores líquidos de alimentos, ou seja, países que não produzem tudo o que consomem. Gente, 4 em cada 5. Além do mais, nós somos uma população na Terra que não para de crescer, nós somos cada vez mais pessoas, e até a última vez que nós checamos, elas continuam nascendo com bocas, pessoas com mais renda, e pessoas, à medida que elas melhoram os seus níveis de renda, elas melhoram a sua capacidade de consumo, e a primeira coisa que elas consomem mais são alimentos, e depois que elas consomem mais alimentos, elas consomem melhor alimentos. Nós temos pessoas cada vez mais concentradas nas cidades, ou seja, pessoas que a geração anterior produzia o seu alimento e mandava o excedente para a cidade. Agora eu tenho cada vez menos pessoas envolvidas com o processo de produção, mas continuam lá na cidade,
indo ao supermercado, como todos nós fazemos, mexendo no WhatsApp, respondendo e-mail e pegando as coisas na prateleira sem mesmo olhar direito, porque nós estamos entretidos com os nossos afazeres, porque as coisas estão lá na prateleira, mas elas não surgiram lá, elas não brotaram lá. E são pessoas vivendo em países importadores. Olhem a fragilidade para onde este planeta está caminhando. Se o petróleo faz o que faz, se nós temos esse monte de conflitos mundo afora, imagina se nós tivermos um problema alimentar. Se nós não nos preocuparmos com isto, com segurança alimentar, desculpem, não está preocupado com sustentabilidade. Este é um dos maiores dilemas da Terra. E o Brasil, que nós adoramos falar mal do Brasil, nós somos campeões olímpicos em falar mal de nós mesmos, a gente não prefere contar as boas histórias, como contou o Mário, nós preferimos contar as más histórias, que são minoritárias. Eu vou contar aqui um pouco de coisas boas para o além do verde. Este país levou 500 anos para conseguir produzir 100 milhões de toneladas. 500 anos. Se eu pegar as safras lá do IBGE, quando ele começou a ver isso todo ano, é a partir de 74. Mas foi ali em 2001 que a gente passou a produzir 100 milhões de toneladas. 500 anos de Brasil. O problema, ou melhor, a solução, é que depois para botar mais 100 milhões de toneladas, nós levamos 14 anos. E depois, para agregar mais 100 milhões de toneladas, nós levamos 8 anos. Nós estamos agregando 100 milhões de toneladas de alimentos a mais no consumo da terra, num tempo cada vez mais curto. Isto nós brasileiros fizemos. Nós brasileiros fizemos. Mas nós não fizemos isso só no campo. Nós fizemos nessa universidade aqui e em todas as demais do Brasil. Nós fizemos nas empresas brasileiras, nós fizemos com o dinheiro do Gustavo, nós fizemos no campo, nós fizemos na cidade, porque as máquinas não são feitas lá, o dinheiro não vem de lá, os fertilizantes, os químicos, tudo que se desenvolve da tecnologia para fazer isso, não foi feita no campo. Isso é algo que nós brasileiros fizemos. E mais, nós estamos dobrando a nossa produção num prazo cada vez mais curto. Nós levávamos quase 18 anos para dobrar, agora depois baixamos para 16 e agora baixamos de 15 anos para dobrar a nossa produção, num mundo cada vez mais frágil. Nós também temos um papel de pensar sustentabilidade do ponto de vista do nosso comércio. Porque a gente fala muito de exportação, de importação, mas esquece da sustentabilidade disso. Eu quero continuar lá com os meus streamings, com os meus softwares que eu tenho no meu celular, no meu computador, na minha empresa ou na Farsul. Só que isso são serviços que nós estamos importando quando de fora. Eu quero continuar tomando os medicamentos que nós temos que tomar, nossos familiares, enfim. Só que a maior parte disso vem de fora. Eu quero toda vez que precisar ir num hospital ou coisa do tipo e que precisa daquele monte de aparelhos que não são fabricados no Brasil, eles ali disponíveis para a gente, mas são importações. Para importar, nós temos que ter moeda, nós temos que exportar. Essa é a balança comercial brasileira. Esta é a do agro, a pontilhada de cima, e a de baixo é o que seria da balança comercial brasileira se nós não exportássemos. Será que nós teríamos moeda? Será que nós poderíamos ter uma moeda nossa, como é o real, se nós não tivéssemos esse reequilíbrio? Será que nós poderíamos importar coisas e fazer trocas com o mundo, se nós não tivéssemos esta balança? Isto também é sustentabilidade, é poder seguir fazendo o que nós fazíamos no passado e estamos fazendo hoje, poder levar para frente. O Brasil é um país pobre, e não adianta virem com aquele discurso, não, mas olha que beleza, nós somos maravilhosos, nós somos lindos, nós temos a Amazônia. Isto é um tipo de riqueza maravilhosa, espetacular, não tenha dúvida, mas do ponto de vista econômico nós somos pobres. Nós somos um país de renda média baixa. Nós precisamos nos desenvolver. Se quisermos realmente proteger cada pilar da sustentabilidade, nós precisamos nos desenvolver.
e o nosso PIB cresce a cada 31 anos. Aliás, ele dobra a cada 31 anos. É um crescimento baixo para um país em desenvolvimento. Os serviços dobram a cada 28 anos, o PIB de serviços. A indústria dobra a cada 52 anos. E o agro dobra a cada 20. Então, inegavelmente, esse segmento também contribui com crescimento e desenvolvimento econômico. Mas, como eu disse, gente, nós não fazemos este sucesso do agronegócio brasileiro. Eu sei que o produtor, ele é o principal agente, é o cara que é mais lembrado, e que bom que é assim. Agora, eu trabalho no agro desde os meus 18 anos, e os meus sapatos, os meus colegas, tem vários aqui, são testemunhas que eles sempre estão assim, eu não empoeiro meus sapatos, porque eu não tenho o que fazer numa fazenda, mas eu sou um economista, e eu trabalho para o agro, e vivo do agro. E eu não preciso estar na fazenda para ser útil, e tampouco para ser remunerado. É o caso do pessoal que fabrica fertilizantes. 165 bi por ano é jogado na indústria de fertilizantes brasileira para poder fazer a safra. Essas empresas estão no meio urbano. As indústrias que fabricam estão no meio urbano e as empresas que vendem estão no meio urbano. O mesmo vale para as empresas de defensivos agrícolas, indústria química, pesquisa privada e pública, as sementes, a biotecnologia, os germoplasmas, a transgenia, nada disso foi feito dentro da fazenda. A produção de máquinas agrícolas, a indústria de máquinas, os serviços terceirizados, os agentes financeiros, a armazenagem, que temos empresa listada em bolsa, inclusive, voltada para isso, toda a parte de tributação, todos os impostos que a produção gera, todo o frete que está lá no setor de serviços. Experimenta tirar o agro da economia brasileira para ver o que acontece com o setor de transportes no Brasil, ou qualquer um desses. Ou seja, nós ainda no Brasil acreditamos numa economia que é agricultura, indústria e serviços. Isso vai fazer 100 anos, essa proposição maravilhosa de dois economistas, o Clark e o Fischer, que olhando a economia que eles enxergavam há quase 100 anos atrás, era isso mesmo. Só que agora nós não temos mais isso. Nós temos uma relação circular, porque sem indústria não tem agricultura. Sem serviços não tem agricultura. Ela não está mais acima, ela está acima, mas também está abaixo, porque ela entrou na cadeia de fornecimento. E falando nisso, quando a gente olha o crescimento da indústria brasileira, porque também a gente às vezes ouve isso no Brasil, né? O brasileiro está sempre atrás de um motivo para falar mal de si mesmo. Às vezes a gente vê a seguinte discussão: mas nós estamos nos desindustrializando. Já sei, é porque o agro está crescendo muito. Não, gente, não é por causa disso. Quando nós olhamos a indústria de alimentação, por exemplo, que é a maior indústria brasileira, que é a maior indústria americana, que é a maior indústria chinesa, que é a maior indústria do mundo, é a indústria de alimentos. A indústria de alimentos cresce mais do que as demais indústrias dentro da indústria de transformação. Ou seja, a produção lá na fazenda gera indústria. Ela não desindustrializa, ela gera indústria. E se eu abrir a indústria de transformação, vejam que, e olhar o crescimento de 2014 para cá, que é o que é possível fazer com a PIA do IBGE, observem que as indústrias atreladas à produção lá da fazenda crescem mais do que aquelas que não são atreladas à produção agrícola. Nós somos bons fazendo isso. Nós, brasileiros, somos muito bons fazendo agricultura, fazendo agroindústria, fazendo indústria fornecedora para a agricultura e assim por diante. Este é um excelente eixo de crescimento e desenvolvimento que nós temos no nosso país. Só que não é só para nós e para a nossa economia. Eu enfatizei bastante o lado econômico. Eu quero entrar noutro, que é o da estabilidade do mundo. O Brasil é nada mais, nada menos, num mundo que não para de aumentar a população, se concentrar nas cidades, em países importadores, etc. Nós somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo.
nós somos um país que éramos lembrados no planeta quando tinha Copa do Mundo, porque nós éramos favoritos. Faz tempo que nós não somos mais. Agora, eu costumo brincar que se jogassem uma bomba atômica no Brasil, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, só iam notar na próxima Copa. Agora não. Agora o mundo trava se o Brasil parar de fornecer alimentos. Só que pensem o seguinte, olhem a importância que o Brasil ganhou no mundo. Nós não tínhamos essa importância. Nós somos um país que ainda não aprendeu a lidar com este poder. O Brasil é um país que não tem agenda. Nós não sabemos para onde vamos, porque nós não sabemos a nossa importância. O que une Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Rússia, China, o que tem em comum entre eles é que eles sabem exatamente o que eles querem do mundo para eles, e eles sabem exatamente o que eles querem para o mundo, como é que o mundo tem que funcionar. Esse é um privilégio de países que pensam estrategicamente, nós não sabemos, nós não fazemos isso. Nós, inclusive, saímos do Brasil para falar mal do Brasil, que é uma coisa completamente maluca, coisa que ninguém faz. Este é um grande soft power que o Brasil tem. Nós não temos um poderio bélico que põe a medo nos vizinhos em outros países, e acho até bom que seja assim. Agora, nós temos um enorme soft power, e nós não sabemos sentar numa mesa de negociação internacional e fazer valer o peso do nosso poder, porque nós não sabemos o que fazer com isso. Mas nós precisamos aprender a fazer alguma coisa com isso, porque a sustentabilidade do funcionamento do planeta depende de nós. Nós viramos algo relevante. E quando a gente fala em exportação líquida de alimentos, muitas pessoas pensam, tá bem, está exportando lá para os países ricos, tirando a comida da mesa de um brasileiro pobre para botar na mesa de um americano rico, ou de um europeu, coisa do tipo. Não, gente, não. Essa maior parte dessa transição geográfica que está acontecendo no mundo, ela se dá na Ásia, na África, aqui na América do Sul e no Oriente Médio. A maior parte do crescimento do consumo de alimentos se deu nestas regiões. E quem mais aumentou a produção de alimentos também nesses últimos 10 anos somos nós, Brasil. Nós somos o principal fiel da balança para que a Ásia, para que a África, para que a própria América do Sul, para que o Oriente Médio possam crescer mais, se desenvolver mais, se urbanizar mais e sem que falte alimentos. Hoje, o mundo tem uma dependência muito grande da produção brasileira, que eu não vou detalhar em benefício do tempo, mas olhem os percentuais, todos 2 dígitos. E nós não falamos, mas a FAO fala. Estes são os preços dos alimentos, essa é a inflação dos alimentos no mundo. Observem que até a pandemia, os preços dos alimentos no mundo eles vinham caindo. Na pandemia eles subiram e depois voltaram a cair. E agora eles estão estáveis no patamar lá de 2012. Nós, brasileiros, fomos os responsáveis por isso. Se as pessoas estão, em termos reais, consumindo alimentos mais baratos do que há 20 anos atrás, nós, brasileiros, conseguimos fazer isso. E sempre tem esse debate de importação ou exportação. Eu trouxe aqui a inflação, ali em laranja, a inflação dos alimentos nos países importadores de alimentos. E ali na linha azul, a inflação dos países exportadores de alimentos. Quanto mais nós exportarmos, mais nós teremos que produzir, e quanto mais nós produzirmos, maior vai ser a disponibilidade interna, porque é sempre mais fácil vender para quem está do outro lado da rua do que para quem está do outro lado do mundo. Assim como os carros são mais baratos onde mais se produz, assim como os celulares são mais baratos onde se mais exporta, nós nos alimentos não somos diferentes. E aqui eu peguei o caso da Argentina, que também é um exportador líquido de alimentos, mas olha a inflação deles. Para lembrar que a inflação, ela é um fenômeno monetário, que a produção ajuda, que a exportação ajuda, mas o fundo dela é uma boa condição de política monetária.
a Argentina passou por isso e nós estamos tendo um aumento de alimentos bastante significativo no Brasil nesse período. Reflitam sobre isso. Eu trouxe também dados falando do pilar social, que é o que eu estou mais falando agora, falando de Brasil. No Brasil, há 50 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos ali na linha laranja o salário mínimo, aliás, o preço de uma cesta básica, e na azul o salário mínimo do brasileiro. Vejam que há 50 anos atrás, um salário mínimo comprava 0,6 cesta básica. Hoje, um salário mínimo compra 1,7 cesta básica. Então, notem como a produção de alimentos fez com que os preços em termos reais dos alimentos, eles tenham ficado relativamente mais baratos. Agora, para finalizar, eu quero mostrar um pouquinho sobre o pilar ambiental. Este é o mapa do Brasil, segundo a Embrapa, e o estudo está ali no site, para quem quiser depois conferir. Esse é um estudo da Embrapa, feito com imagens de satélites, e junto com a NASA, etc. Esse é o mapa da preservação do Brasil dentro das propriedades rurais. Dentro das propriedades. Preservação essa que os produtores não recebem até este momento nenhum centavo para preservar. E se está preservado é porque estava assim antes, né? Antes das leis ambientais, antes de todo esse recrudescimento das leis ambientais, que no Brasil são as mais severas e duras do planeta. Isso equivale a todos esses países, esses 10 países da Europa, somados inteiros de preservação. Preservação privada, dentro de propriedades. Só que essa não é toda a preservação, a gente tem que colocar ainda as unidades de conservação, as terras indígenas, e aí o mapa fica assim. E isso equivale não a 10, mas esses 28 países da Europa inteirinhos de preservação. Logo a Europa, né, que adora nos dizer como é que a gente tem que viver, como é que a gente tem que ser, o que a gente tem que pensar. Eles nos ditam e a gente escreve, eles ditam e a gente escreve. Até quando, não sei, espero que seja pouco. E este, por fim, é o mapa final da nossa preservação, quando a gente coloca também as áreas militares, as terras não cadastradas, as áreas de voluta, e aí sim, este é o mapa da preservação do Brasil, que temos muito o que fazer, temos muito o que melhorar, cometemos um monte de crimes ambientais que precisam ser combatidos, isso é uma questão de polícia, tem que preservar mesmo, não tenha dúvida, mas o que nós temos hoje equivale a esses 43 países da Europa inteiros de preservação, mais 5 territórios. Então, quando nós pensamos nisso tudo, nós sempre temos que lembrar que sim, nós temos que preservar, sim, nós temos que cuidar do meio ambiente, mas também nós temos que cuidar das pessoas, porque pessoas que não estão com as suas questões básicas resolvidas não vão ter uma preocupação ambiental. Nós temos que nos preocupar com as questões econômicas, nós temos que nos preocupar com as questões sociais, porque sem essas, e aí eu termino dizendo que eu concordo plenamente com a fala do Domingos, sem elas nós não vamos, sem olhar o além do verde, nós não vamos conseguir cuidar aquilo que temos que cuidar, que é do verde. Muito obrigado. Combinado. Mário, Gustavo, Antônio, primeiramente, obrigado pelas explanações iniciais, extremamente pertinentes para o momento que a gente vem vivendo. Nós tivemos um conjunto gigantesco de perguntas ali feitas no QR Code. Diante do adiantado da hora, vou fazer somente uma aqui, juntando já um pouco para a resposta dos 3. Hoje, temos uma compreensão do meio ambiente que, em sua totalidade, pode ser atuado como um bem comum. Mas hoje também temos um ditado que se mostra, um ditado popular, o seguinte: o cachorro com 2 donos morre de fome, que demonstra que, quando temos muitos donos numa área comum, a gente acaba não tendo a mesma efetividade para a atuação, seja para o setor produtivo ou seja para a preservação. Nós temos aqui um exemplo do empreendedor, um banqueiro e do setor produtivo que mostram que a iniciativa privada tem sim sua efetividade e consegue muitas vezes ser mais eficiente que os gestores públicos. Mas e a sociedade no geral? Ela está nessa mesma página? Ela está compreendendo que esse capital privado consegue também proporcionar essa resolução, tanto de preservação como de produtividade?
Bom, acho que sim, acho que cada vez mais né, a gente tem que mostrar a iniciativa a importância da iniciativa privada, tanto para a conservação quanto, né, para o desenvolvimento do país. E acho que sempre lembrar, né, que o Brasil é uma grande potência do agro, antes disso é uma grande potência ambiental. Então, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar junto para continuar sendo essa potência ambiental. Acho que foi muito legal o que foi mostrado aqui, o quanto que o Brasil preserva, e isso ser visto como um ativo, né? Eu acho que o Brasil não pode perder essa oportunidade que tem hoje, né? O nosso verde hoje é o petróleo do passado, né? Então, a gente precisa que toda a sociedade entenda isso, estimule a preservação, mas claramente junto com a produção, né? E o Brasil, eu adorei a palestra aqui, que mostra todo o potencial que a gente tem e que a gente deixe de ser o país do futuro e consiga realmente ser um país que possa se desenvolver muito mais rápido do que tem feito. Eu diria que, com certeza, essa questão, essa dicotomia entre a propriedade privada e a propriedade pública no Brasil, eu acho que ela está superada já, tá? O tema de concessões, ele é um tema que ele foi muito estigmatizado no passado, e quando você pega no século passado, nos anos 90, a gente fez concessão de telecomunicações, de energia elétrica, rodovia. A gente passou um tempo amadurecendo essa visão, mas hoje no Brasil você já tem concessão de saneamento, de resíduos sólidos, de hospital, de presídio, de escola, de parque municipal, de parque estadual, de rodovias também, ferrovias, etc. E eu digo para você com um testemunho de quem viveu isso, tá? Eu tive como clientes, quando eu estava no governo federal, governadores de todas as matizes ideológicas. O Eduardo Leite aqui no Sul, o Valdez Góes no Amapá, Renan Filho na Alagoas, Ibanez no DF. E qualquer que seja o partido brasileiro hoje, o tema de concessão de um ativo público pela administração privada, ele é consenso. E aí, quando a gente fala de recurso natural, meio ambiente, você pode fazer concessão da gestão de uma bacia hídrica, você pode fazer uma concessão aqui de drenagem do rio aqui em Porto Alegre, você pode fazer uma concessão do Cais Mauá. Então, o ato do governo federal, estadual, municipal conceder para a iniciativa privada a gestão de um bem público, seja ele uma obra civil, seja ele um recurso natural, eu entendo que ele já está superado, tá? E a gente tem hoje iniciativas de concessão florestal e cada vez mais crescendo, né, o potencial das concessões de carbono com recursos naturais de floresta em pé, e essa é uma agenda sem volta, tá? Por isso que a gente enxerga empreendedores e empresários que têm capacidade de fazer gestão de ativo de recurso natural e, com sua grande maioria, estão no agronegócio hoje, eles têm nessa agenda de preservação e na agenda de carbono florestal um mercado gigante pela frente, tá? Agora, tivemos nossas batalhas no passado. Agora, quando você vai no Rio de Janeiro hoje e vê o saneamento do Rio de Janeiro que foi concedido e tem uma Baía de Guanabara com golfinho, você vê baleia passando na Praia da Barra, é inexorável, assim, é inexorável. A realidade dos fatos, com o tempo, ela se mostra, e a gestão privada de ativos públicos, seja no saneamento, seja no setor elétrico, seja numa rodovia, ela é naturalmente e incomensuralmente melhor, e graças a Deus a gente superou já, na minha visão, esse debate ideológico no Brasil. Perfeito. Eu acho, Domingos, que vou fazer aqui uma digressão. Pensa comigo. Aqui está cheio de empresário nessa plateia aqui. Imagina se eles experimentarem não renovar seus PPCIs e outras exigências, seus alvarás de toda a ordem, enfim. Agora, se a gente pegar esse mesmo conjunto de exigências que todos esses empresários precisam cumprir, porque senão rapidamente eles serão autuados, e olhar para prédios públicos, e olhar a tolerância que existe do público com o público. Quando a gente olha a preservação em áreas públicas, e a gente olha o que o Mário nos mostrou aqui, olha a quantidade de preservação e expansão
dessa preservação. A gente não tem como não chegar numa conclusão que se a coisa não tem um CPF ou um CNPJ por trás para ser cobrado, as coisas não andam direito. Então, essa concessão, que o Gustavo muito bem nos traz, nós estamos amadurecendo ainda, acredito que já bem mais maduros, na necessidade de se fazer e na importância de se conceder. Mas nas questões ambientais, nós ainda temos muita dificuldade de fazer isso. Ainda há uma descrença por parte do poder público e em boa medida da própria sociedade, das intenções privadas para a preservação. E eu acho que a gente precisa superar essa questão, porque as evidências são todas muito claras. Quando tem um CPF ou um CNPJ sendo responsável, as coisas são cumpridas de uma maneira melhor e as questões ambientais, elas não são diferentes. Perfeito. Mário, Gustavo, Antônio, muito obrigado pelo tempo de vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Declaro o painel encerrado.